anunciar ao pobre, a quem tá no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebramos já o terceiro domingo do tempo comum. E nós estamos caminhando então com o Cristo, e com Ele também nós precisamos exercer o nosso ministério, ministério de salvação, ministério de amor ao próximo, como Ele mesmo faz na sua vida pública. E a liturgia toda de hoje nós percebemos que tem um acento muito forte na palavra de Deus, na lei de Deus. Desde a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, a segunda leitura, que é uma consequência de tudo isso. E tendo então esse acento muito forte, né, essa chamada de atenção para a palavra de Deus, para a lei de Deus, nós temos na primeira leitura um momento muito importante para o povo de Israel. Esdras e Neemias, o sacerdote, o escriba, os dois que reformaram as leis do templo, as leis da religião judaica naquela época, agora na primeira leitura leem o livro da lei de Deus e explicam o seu sentido para o povo na época. E vejam só como que foi bonito, né, este momento para o povo. Porque o povo de Israel sempre foi muito apegado à lei, sempre foi muito apegado à Torá, né, aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E aqui, Esdras lê essa leitura, lê a lei de Deus para o povo. E o povo todo fica de pé, e o povo todo fica muito feliz. E o povo também chora ao ouvir essa lei. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos refletir hoje. Por que esse povo chora ao ouvir a lei de Deus? Chora de medo? Com certeza que não. Mas chora porque confronta a sua vida com a lei de Deus, com aquilo que eles escutam. Essa lei que foi lida é uma parte do livro do Deuteronômio. Guarda, ó Israel, toda a palavra, toda a lei de Deus no teu coração. E cumpre essa lei de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Leia essa lei todo o seu dia, que essa lei te acompanhe na tua casa, com a tua família. Foi essa passagem que foi lida.
Então o povo via que a sua vida não estava se conformando mais tanto à lei de Deus. O povo não estava mais tão ligado, tão íntimo à lei de Deus como foi pedido no começo, como Deus pediu lá no Deuteronômio. O povo estava se afastando dessa lei. Então por isso que eles caem em pranto, por isso que eles choram. E por isso que nós devemos hoje também, como esse povo, confrontar a nossa vida com a lei de Deus. A nossa vida consegue se moldar um pouco aos mandamentos do Senhor, à Sagrada Escritura, às leis da igreja, às leis que Deus coloca na nossa vida. Nós conseguimos endireitar os nossos caminhos, endireitar os nossos passos, mudar a nossa consciência, nos conformar mesmo, né, a essa lei que o Senhor coloca à nossa disposição a cada dia. Porque nós às vezes nos conformamos a tantas coisas, né? Nós moldamos a nossa vida a tantas coisas, nós moldamos a nossa vida às vontades do mundo, nós moldamos a nossa vida às leis do mundo, e ai de nós não seguimos as leis do mundo, né? Ai de nós não seguimos as leis civis. Mas e as leis de Deus? Nós temos tanto medo, né, de ir para a cadeia por descumprir alguma lei, mas será que nós temos esse temor santo de Deus por não cumprir alguma lei que Ele nos coloca? Precisamos pensar nisso, né? Qual é a seriedade que nós damos à lei do Senhor? Qual é o peso que nós damos à lei de Deus na nossa vida? A lei de Deus é somente um amontoado de palavras? É um amontoado de folhas na Bíblia? Ou é um amontoado de documentos da igreja? Ou será que a lei de Deus para nós é vida? Como nós ouvimos no Salmo, né? Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. É bom seguir a lei de Deus. A lei de Deus tem que gerar em nós conversão. Por isso que o povo chorou naquela época. Ele escutou a lei de Deus, o povo escutou a lei e percebeu que precisava ter uma vida convertida ao Senhor. Percebeu que precisava mudar algumas atitudes, mudar alguns pensamentos, mudar algumas manias ruins que eles tinham, largar para trás os seus pecados e converter a sua vida. Mudar de mentalidade, mudar as atitudes para poder ficar mais perto, ficar mais parecido com Deus. Então para nós hoje ainda é bom seguir as leis de Deus. E Deus não é um juiz tirano, não é um juiz acusador que coloca leis na nossa vida para colocar um fardo pesado nas nossas costas. Deus não é assim. A lei de Deus é conforto para a alma, como nós ouvimos no Salmo. Guardem isso. A lei do Senhor Deus é conforto para a alma. Como que pode ser para nós um peso amar o próximo? Não é fácil, com certeza. Mas não pode ser um peso para nós. Como que pode ser para nós um peso estar aqui todo final de semana participando da liturgia? Pode ser que não seja fácil para todos também, né? Que chegam cansados do serviço, mas não pode ser um peso. Tem que ser alegria, tem que ser conforto para a nossa alma. E todas as outras leis, todos os outros mandamentos de Deus, da Sagrada Escritura, da igreja, não podem ser peso para nós. Tem que ser conforto. Porque a própria Sagrada Escritura vai dizer: a plenitude da lei é o amor. Se nós vivemos o amor uns aos outros, se nós nos amamos, se nós amamos a Deus e amamos a nossa igreja, nós estamos vivendo a lei de Deus. Então se você agora está pensando, mas será que eu vivo mesmo a lei de Deus? Como que eu vou saber se eu estou vivendo a lei de Deus? Você ama? Você se ama? Você ama o seu próximo? Você ama a tua igreja? Você ama o seu Deus? Se a resposta é sim, então você está seguindo a lei de Deus. Se a resposta é não, então toma juízo na vida. Emenda o teu caminho. Volta para perto de Deus. Volta para perto da lei do Senhor. Percebam só na história de Israel, todas as vezes que o povo de Israel deixou a lei de Deus, ou eles foram exilados, ou foram pegos como escravos, ou começaram a adorar outros deuses, caíram na idolatria, ou outros povos o oprimiram. Todas as vezes que o povo de Israel deixou a lei de Deus, alguma coisa deu errado.
Não porque Deus estava castigando, mas porque o povo se afastou do amor de Deus. Então não nos afastemos deste amor. É bom nós seguirmos a lei de Deus. Não é um peso para nós, não é um fardo. Quem participou das missas durante a semana, ou quem leu a liturgia durante a semana, percebeu, né, que a lei de Deus foi deturpada depois de um tempo. A lei do sábado, que era para o povo descansar, que era para o povo não fazer o outro trabalhar mais do que devia, foi deturpada. E Jesus não podia nem curar as pessoas, não podia salvar as pessoas no dia de sábado. Então cuidado. Não deturpe a lei de Deus. Não faça a lei de Deus se transformar num fardo para o teu irmão. Não faça a lei de Deus se transformar em motivo de morte para aquele que vive com você, para a tua paróquia, para o teu trabalho. Viva o amor da lei de Deus. Se a lei não tem amor, então a lei não vale nada. E no Evangelho nós ouvimos o cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo. E vejam só, né, se vocês prestaram bem atenção, caso tenham se dispersado um pouquinho, em casa leia de novo a primeira leitura e o Evangelho. E vejam que semelhança tem, né? Na primeira leitura, Esdras subiu num estrado e leu a palavra de Deus, a lei de Deus para todos. E no Evangelho Jesus fez a mesma coisa. No dia de sábado, entrou na sinagoga de Nazaré, pegou o rolo do profeta Isaías e proclamou a palavra de Deus para todos. Então vejam, né, que é interessante. Tudo aquilo que Deus coloca no Antigo Testamento é feito com perfeição em Jesus Cristo. Eu já disse isso algumas vezes e é bom nós lembrarmos, né? Tudo que Deus promete, tudo que Deus fala no Antigo Testamento é cumprido com perfeição em Jesus Cristo. Então ele toma para si essa palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus é o cumprimento perfeito da palavra do Pai. Jesus é a própria palavra do Pai. E ele veio anunciar para nós a boa nova, a boa notícia do Senhor. A libertação dos pecados, a salvação dos pecados. A libertação dos cativos. Aos cegos se dará a vista. Boa nova, em grego, é evangelho. Então todo o evangelho para nós é uma boa nova, é uma boa notícia. Então Jesus veio do Pai, se encarnou, palavra do Pai encarnada entre nós, para trazer essa boa notícia de Deus. Deus nos ama, Deus ama a cada um de nós. Deus quer salvar a cada um de nós. Deus quer libertar a todos nós do pecado. Deus quer dar a visão para nós. Deus quer nos libertar do cativeiro do mal. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho de Jesus. Ele próprio é o Evangelho, né? Ele próprio é a boa notícia do Pai. Por isso que ele pode assumir para si, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção. Aí no final ele diz, né? Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A Escritura se cumpre em Jesus. Se Deus prometeu que viria o seu ungido para salvar, para libertar, é em Jesus que vem esse ungido. Ele é o próprio ungido. O próprio nome de Jesus, né? Jesus Cristo. Cristo quer dizer ungido. Ele próprio assume para si essa missão de salvar o povo. E nós precisamos também assumir a missão de Jesus para nós. Jesus foi ungido pelo Espírito, nós também somos ungidos pelo Espírito no nosso batismo. E com o mesmo Espírito que envia Jesus, nós somos enviados para levar a boa nova aos outros. Nós precisamos ser agentes de boas notícias. Nós às vezes só levamos más notícias para as pessoas, né? Em vez de nós levarmos notícia de salvação, notícia de amor, nós levamos mais notícias de morte. Nós levamos mais desesperança ainda para a vida das pessoas. A vida de vocês, a nossa vida não é fácil, né? Nós passamos tanta decepção, tanta tristeza no nosso dia a dia, e aí chega uma pessoa e ainda nos faz ficar mais tristes ainda. Isso não é bom, que nós não sejamos essas pessoas. Sejamos pessoas positivas, mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, sejamos pessoas positivas na vida uns dos outros. E se você está buscando hoje um consolo para a tua vida, uma palavra de alegria,
Lembre da primeira leitura. A alegria do Senhor é a vossa força. Não tenha medo. Jesus não vem para julgar. Sim, Ele vem para julgar, mas não como um juiz que julga sem olhar a nossa vida. Ele nos entende, Ele nos ama, Ele veio para nos salvar. Então não tenha medo. Se você procura um consolo na tua vida, se você procura uma boa notícia, procure essa boa notícia no Cristo. Procure essa boa notícia na palavra de Deus. Procure essa boa notícia na Eucaristia, na vida com os irmãos e irmãs na comunidade. Não é fácil, nós temos dificuldades, mas é na vida de igreja, na vida com Jesus, que nós encontramos a boa notícia. Esse Deus que diz: eu te amo, eu quero o teu bem, eu quero te salvar. E nós precisamos então, como eu disse, levar essa boa notícia para as pessoas. E encerrando aqui, que o sino já bateu, né? Nós precisamos levar essa boa notícia para as pessoas, como diz a segunda leitura. Cada um no seu lugar. Se a mão dissesse: eu não sou olho, então eu não faço parte do corpo, isso não seria justo. Se vocês dissessem: eu não sou padre, então eu não vou fazer alguma coisa na igreja, isso não é certo. Se eu dissesse: eu não sou pai, ou eu não estou no trabalho de vocês, então eu não posso fazer tais coisas, não é justo, não é certo. Levemos a boa notícia, cada um no seu lugar, cada um do seu jeito, cada um com sua vocação. Levemos a boa notícia, levemos a salvação do Senhor, do modo que Deus coloca no coração de cada um, de acordo com a tua vocação. Na tua casa, como pai, como mãe, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua pastoral, na tua simplicidade, na tua humildade, leve a salvação para as pessoas. E eu não poderia deixar de citar, que foi com essa leitura que Santa Teresinha encontrou a vocação da sua vida. Porque ela queria ser tudo, Ela queria ser padre, ela queria ser mártir, queria ser missionária, mas ela era uma simples carmelita. E quando ela leu essa leitura que nós escutamos hoje, ela percebeu e encontrou: no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor, e assim eu serei tudo. Então sejamos também, no coração da igreja, no coração do mundo, o amor. Levemos o amor, cultivemos o amor, vivamos o amor, e assim nós vamos viver perfeitamente a lei de Deus e vamos levar boas notícias, vamos levar a salvação às pessoas que nos circundam. Que Deus nos ajude.